Irmãos, tempo precioso quando vamos no mês de setembro começar uma série de estudos pensando sobre o poder transformador de Jesus. Quem aqui presente sabe que Jesus é poderoso e transforma pessoas, né? A especialidade de Jesus é consertar a gente, transformar a gente. Quem já passou pelo poder transformador de Jesus? Levante a mão assim bem alto. Agora diga assim, eu. Glória a Deus. Fique de pé. Se Jesus transforma, então vamos pregar uma mensagem que nos mostra o que Jesus transforma, quem Jesus transforma, como Jesus transforma e as implicações disso aí, absolutamente, né? Como tudo isso tem implicações muito claras, muito simples, mas também muito poderosas na nossa vida cristã. Texto de hoje, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, versos 17 em diante. 2 Coríntios 5, dos versos 17 em diante. Nós vamos até o versículo 20. Tá? Nova Almeida atualizada. 2 Coríntios 5, 17, 18, 19 e 20. Quem achou, diga amém. Então estamos todos prontos, vamos ler a palavra do Senhor para já iniciarmos a reflexão. 2 Coríntios 5, 17, todos juntos. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novos. Acompanhe. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus por nós exortasse, por meio de nós, em nome de Cristo, exortasse que nos reconciliemos com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos, glória a Deus, que nos justifica. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por esta palavra que já tem sido lida e será pelo seu Santo Espírito, usando, ó Deus, o pregador, será aplicado ao nosso coração. Dá-nos entendimento desta palavra e dá-nos o sentido desse sermão, Jesus transforma. O que isso significa, como Jesus transforma e quais os impactos disso na minha vida, como cristão, na minha família, como pai, no ministério, como pastor e na humanidade enquanto ser humano. Assim oramos, crendo nas bênçãos do Senhor sobre essa palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Podem sentar-se. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Esse é um dos versículos mais conhecidos e citados na Bíblia. Eu tenho certeza que depois de João 3,16, esse deve estar no top. Eu acredito que não tenha um sermão que eu pregue que eu não repita esse versículo. Eu não creio, eu sou um evangelista, eu vivo pregando o evangelho, em algum momento eu coloco lá, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Mas é interessante me perguntar hoje o que de fato significa isso. Quantas vezes eu uso a expressão e procuro usar a expressão, lembrando sobre como novo e como é nova a vida de um cristão. Mas o que de fato significa estar em Cristo? Quase sempre o foco está em ser uma nova criação ou uma nova criatura, e quase sempre o foco está em coisas velhas que passaram e tudo se fez novo. Mas a pergunta talvez hoje principal e primeira a responder é: o que significa estar em Cristo? Cristo morreu, de fato morreu, para que vivêssemos a realidade da nova criação. O que eu vejo, irmãos, é que esse versículo marca e nos conta a história de um novo jardim. É de fato um novo Éden. É de fato o momento em que aquele Adão que peca e destrói como homem a humanidade, porque o primeiro Adão fracassou, é o segundo momento em que o segundo Adão, que é Jesus, ele triunfa e nos entrega um universo recriado a partir da cruz. Por isso ele diz, se alguém está em Cristo. Mas é comum nós usarmos essa expressão para falarmos de novos hábitos. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. O indivíduo vem aqui, na igreja, se converte, e domingo próximo, já daqui a 7 dias, ele volta ao culto.
Ele está com a mesma barba, com o mesmo cabelo, às vezes até com aqueles mesmos brincos, né? Especialmente alguns homens usam aqueles brincos charmosos, bonitos. Aí os nossos conservadores olham e dizem assim, sei não. Essa barba, esse cabelo, esse brinco, não me engana não. Sei não. Aí ele fala na alma dele, crente é terrível, irmãos. Não julgueis para que não sejais o quê? Mas a gente é terrível. Esse converteu não. Aí ele fala assim, ó, se alguém está em Cristo, aí o que o crente faz? Coloca a régua dele. Quando ele colocar um terno azul bonito, uma gravata amarela linda, tirar a barba, arrancar esse brinco, aí eu acredito que ele é o quê? Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Fica bravo comigo não. Esse texto não tem nada com isso. Você vai comprar roupa onde você quiser. Se você tem dinheiro, compra na Zara. Se você é igual eu, vai na Riachuelo, na C&A, paga no cartão 24 meses. Vai que você é como eu, né? E tem também a 25 de março, tem o Brás. É o pacotão da madrugada. Meu Deus. Esse texto não tem nada a ver com isso. O jeito às vezes está com uma barba bonita. Está imitando o Spurgeon, gente. Deixa ele. O cara está com a barba refinada, pontiaguda. É o João Calvino da modernidade. Eita, nós. Tem nada a ver com isso. Eu não sei como nós temos a facilidade de olhar para textos tão ricos como esse, mas a nossa cultura, o nosso pragmatismo, a nossa maneira de olhar o texto simplesmente no que ele significa, diretamente no que ele está escrito no português dele. Português é claro, se está em Cristo, nova criatura. Coisas velhas já? Aí você fala assim, coisas velhas. Se bebia, não bebe mais, não é assim? Se fumava, não fuma mais, se isso, okay, e tal. Aí você diz assim, pastor, o senhor está dizendo que nada vai mudar. Eu não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que o texto trata de uma condição anterior, de uma condição espiritual que vai trazer consigo tudo que você talvez esteja até esperando. Porque as coisas mudam e mudam mesmo. Né? Bêbados, viciados, a pessoa no pecado, na prostituição. Mas quando o Espírito Santo de Deus entra, ele é transformado. Mas eu quero entender o que isso significa, não como um apelo de que é uma mudança então de atitude ou de hábitos. É mais, irmãos. Sabe por quê? Vou dar exemplo aqui. Vamos comigo, viaja comigo aqui. Muitos mudam seus hábitos, mudam suas atitudes, e isso não tem nada a ver com sua fé em Jesus. O sujeito está gordinho, que é uma beleza, não cabe mais no manequim dele, 38, está vestido lá um 44, bico largo, lá um negócio, né? Na cintura parece um bambolê. Ele toma a decisão de emagrecer. Aí você olha e diz, nossa irmão, está tão bonito, emagreceu. Aí ele fala, se alguém está em Cristo, nova criatura é. É isso, irmãos? Não, ele não fala. Até porque eu vou falar uma coisa para você. Pode não ter nada a ver, ele mudou a dieta dele e emagreceu, porque ele estava com problema de quê? De saúde. Tem mais a ver com saúde do que com religião, ou com posicionamento religioso. Está conectado comigo? Então veja, nem toda mudança, ou qualquer mudança de hábito ou de aparência, significa que ele mudou o quê? No âmbito religioso, na sua condição espiritual, a condição pode ser a mesma. Ele pode estar bonito, sem barba, sem brinco, não pintado, como você acha que deve ser um cristão, e ele pode continuar perdido no seu pecado. Não disse nada. Tem gente que decide parar com pintura, né? Parar com pintura, perfuração, piso para lá, piso para cá. Aí você pergunta, meu amigo se converteu? Não, é o novo emprego que eu arrumei, eles exigiram. Ah, entendi. É uma exigência do mercado de trabalho. Está conectado comigo? Então não é porque ele mudou, porque o hábito, porque a barba sumiu, ou um brinco sumiu, sei lá o que aconteceu, não passa por esse juízo o texto. Tem gente que muda o vocabulário. O cara falava tudo quanto é tipo de palavra torpe, coisas absurdas, e você encontra o cara falando ósculo, amplexo. O que é que houve? Eu estou procurando uma melhor colocação no mercado de trabalho. Ah, está se adequando às pressões sociais. Tem mais a ver com pressão social do que com mudança de vida. Estar em Cristo, na verdade, é a mudança de posição do crente em relação ao plano de Deus e em relação ao seu pecado do homem. Estar em Cristo é participar antecipadamente da nova criação que Deus faz com que ela seja nova, para, em sendo nova, redimi-la lá no grande dia da consumação.
Estar em Cristo, irmãos, e apresentar-se como uma nova criatura, é começar a trazer aquele sonho apocalíptico e aquela consumação apocalíptica para hoje. Eu começo a ver o céu de Deus, o reino de Deus, as coisas de Deus, irmãos, aqui e agora. Deus começa a fazer com que eu que estou me tornando uma nova criatura, uma nova criação, passe a viver não mais debaixo da culpa, mas do perdão de Deus. Eu que estava preso, amassado e massacrado pelo pecado, desfruto agora nessa nova criação e no ser uma nova criatura, da graça, da misericórdia e do favor do Senhor. Isto é uma bênção. Paulo começa a tratar do que é mais importante nesse texto, e para mim, ele nos revela o que é de fato estar em Cristo, e que obra é essa que Cristo faz para sermos uma nova criação e para termos novas coisas no nosso universo espiritual. O que Cristo fez? Paulo disse: reconciliação. A coisa nova, a mudança magnífica, o novo posicionamento é uma obra que o próprio Jesus Cristo chama, e o apóstolo Paulo declara doutrinariamente como reconciliação. Repita comigo: reconciliação. É disso que trata o texto. Não há nada além disso aqui. Você pode gastar o que você quiser, inventar o que você quiser, comprar 200 milhares de versões, no final você vai cair neste lugar. O texto trata de reconciliação. Estar em Cristo, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E a partir desse fazer novo, ele começa a contar a história de como essa novidade de vida nos alcançou e fez com que eu, um pecador miserável, alcançasse uma nova posição espiritual e uma nova condição espiritual que me faça viver alegre e jubiloso até o dia da minha redenção. O que é importante afirmar aqui? Primeiro, temos necessidade da reconciliação. Temos necessidade da reconciliação. Diga assim: eu tenho necessidade de reconciliação. Aceite isso. Isso vai colocar você numa nova condição e numa nova postura. Aceite isso. Isso vai fazer com que você comece a caminhar na direção de um Redentor capaz de salvá-lo e de mudar a miséria na qual nós estamos vivendo, eu e você estávamos vivendo. Porque eu já saí disso faz tempo. Meu Jesus me reconciliou com Deus, aleluia. Mas nós temos necessidade dessa obra. Veja o verso 18. Por favor, me acompanhe agora e entenda o que é este novo estado de estar em Cristo. Verso 18, do mesmo capítulo 5. Ora, tudo isso provém de quem? De Deus, é obra de Deus. Que nos reconciliou consigo mesmo. Deus realizou esta obra, já fez. E nos reconciliou consigo mesmo por meio de quem? De Cristo. E ele nos deu agora uma obra para fazer. O ministério da... Agora vê, a saber. Aí você tem um conjunto do ensino do que a doutrina ou do que o conceito. Vamos trabalhar aqui do que o conceito significa. A saber, como foi isso? Deus estava em Cristo, olha a obra da reconciliação, reconciliando consigo o quê? Não, meia dúzia de gato pingados, foi isso? Reconciliando consigo o mundo. Aí vem a obra, irmãos, aí vem a obra. Vamos lá, depois da vírgula, juntos. Não levando em conta os pecados dos seres humanos. Segura só essa parte. O que que Deus não levou em conta quando Jesus morreu na cruz? Ele tira essa conta do mundo, ele tira. Havia um débito, havia uma conta. Essa conta não fecha. Essa conta me faz um devedor incapaz de chegar diante do Senhor. Essa conta me coloca com Adão lá no paraíso, quebrado e quedado e sem salvação. Essa conta me afasta do relacionamento com o Deus Santo. Essa conta não fecha. Mas para que essa conta seja reparada, para que esse desafio seja vencido, há uma obra que Deus faz na cruz. Chama-se obra da reconciliação. E nessa obra, veja, Deus, é isso que a Bíblia diz, não leva em conta os pecados dos seres humanos, e confiou depois aos cristãos a palavra de reconciliação. Irmãos, a história já registrou desastre, mas muito desastre. Recentemente agora teve 2 desastres terríveis de avião, né? Um em São Paulo, se eu estou certo, morreu todo mundo, foi isso mesmo? Terrível, não sei se congelaram as asas, né? Tem uma série de teses lá, né? As hélices estavam lá batendo, o avião não consegue força e cai assim vertiginosamente, cai assim em linha reta. Eu nunca vi avião cair assim, eu já vi cair, né? Assim reto eu nunca vi não. E estava funcionando, ele não conseguia romper a barreira do frio ali, não sei o que foi. Na outra semana, um milionário aí da soja e tal, está com a sua família no avião,
cai todo mundo. Morreu o milionário, o gerente da fazenda, a filha e 2 netinhos. Meu Deus. Irmão, tragédia acontece mesmo. Quem se lembra da tragédia da Arca de Noé? Foi uma tragédia ou não foi? Tragédia. Quem se lembra daquela tragédia da Torre de Babel? Foi uma tragédia ou não foi? É uma tragédia, irmãos. Enquanto nós vamos vendo tudo aquilo acontecendo, difícil, né? Por causa do pecado, por causa da correção, por causa da disciplina. Quem não vai lembrar de maremotos, terremotos? Quando você olhar lá para a Ásia, lá, vai perceber aqueles tsunamis terríveis. Quem lembra aqui em Teresópolis, quem lembra Brumadinho, cada tragédia é pior do que a outra. Mas qual é a tragédia pior que o mundo passou? Qual é a tragédia pior que a humanidade atravessou? A queda do primeiro pai, a queda dos primeiros homens. Porque quando Adão pecou, nele o quê? Todos pecaram, sim ou não? Quando Adão peca, toda a humanidade ali peca, porque é um exemplo de pecado para representar a todos nós diante dessa culpa que todos nós somos pecadores e somos. E nós fomos alertados por um homem alertado sobre a culpa e por um homem alertado sobre o presente da graça, Jesus. E quando eu olho para a queda de Adão, eu começo a entender que essa queda afeta a criação, afeta a raça humana. Esse pecado divide, desintegra, separa. Esse pecado provoca um abismo espiritual entre o homem e Deus. Compreende, irmão? Sim ou não? Compreende? Esse pecado, ele cria uma rusga, ele cria um impasse. Há uma ira, há uma santidade de um Deus irado contra o pecado. E este homem que tenta falar com Deus está debaixo da ira de Deus. É possível esse homem voltar para Deus? Não volta. Ele não vai se reconectar com o Senhor. Então Deus vai providenciar uma reparação e um conserto. Deus vai providenciar uma obra que satisfaça a sua ira e que puna o pecado e que pague o preço pelo pecado, para que eu e você pudéssemos agora ter paz nesse relacionamento com Deus. Chamamos neste momento aqui essa obra de morte de Jesus para reparação e para conserto de reconciliação. Por isso Paulo diz: justificados, pois, pela fé, temos o quê? Paz com Deus. A relação passa a ser pacificada. Então veja, precisamos ou não de reconciliação? Vamos votar. Quem concorda que precisamos, diga sim. Quem não concorda, diga assim, não. Não teve não, graças a Deus. Graças a Deus. Estamos num amém retumbante. Por que ninguém disse não precisamos? Porque todos pecaram e destituídos estão. Isso é o ensino mais coerente de todo o planeta. Por isso, quando o apóstolo Paulo diz, se alguém está em Cristo, nova criação. A primeira criação, atenção irmãos, a primeira criação está arruinada debaixo do pecado. A primeira criação está destruída e pisada pelo poder terrível e maligno de Satanás. Mas o segundo Adão vai à cruz, paga um preço na cruz por nossos pecados, ele vai à sepultura, de lá ressurge triunfalmente e tira todo o aguilhão da morte, todo o poder que a morte tinha sobre o ser humano, para entregar você reconciliado com Deus o Pai. Por isso, se alguém está em Cristo, nova criação, porque Deus nos reconciliou em Jesus com Ele mesmo. Jesus é o único mediador entre quem? Entre Deus e o homem. É disso que o texto nos trata aqui. Se a queda provocou um abismo social, a reconciliação abriu uma porta. Se a queda provocou esse abismo ecológico, a reconciliação abriu uma porta. Reconciliou consigo o mundo, o cosmos. É na reconciliação que o mundo e o homem se reencontram com o seu Criador. O mundo profundamente marcado por tensões e pelo pecado, agora na cruz, ele é marcado por uma obra de perdão, graça e misericórdia. Essa é a nossa nova posição em Cristo. Por isso somos nova criatura. A palavra reconciliação, os gregos cunharam essa palavra reconciliação como sendo katalassen. Katalassen. O que katalassen significa? Reconciliação. A palavra katalassen vem do seu sufixo alassen, que significa mudança. Por isso diz que tudo se fez novo. Porque a maior evidência de katalassen é que tudo muda. A posição comprometida, a posição decadente, a posição decaída, o pecado e o flagelo não mais existem. E você se coloca numa posição de justificado, perdoado, lavado, remido e redimido por uma obra que Jesus fez. Nós somos lavados e remidos, levantamos o cálice pelo sangue do Cordeiro. Katalassen é Deus mudando tudo que precisava mudar no ser humano, para que esse ser humano voltasse os seus olhos para Deus.
Se nós sabemos e já sabemos que precisamos e necessitamos da reconciliação, em primeiro lugar, vamos nos lembrar que o homem precisa se reconciliar com Deus, porque o pecado definitivamente o afastou e ele tem que urgentemente estar numa outra posição, caso contrário, morrerá eternamente. Isaías 59, 2. As nossas transgressões fazem o quê? Separação entre nós e o nosso Deus. Quando isso muda? Reconciliação. 2 Coríntios 5, 10. Não, Romanos 3, 23. Diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Só muda aqui quando? Reconciliação. Agora veja a obra difícil e que só Jesus podia fazer. Abra 2 Coríntios 5, 10 e entenda, está no texto. E aí o pastor está pregando a hermenêutica do contexto para você entender o impacto da reconciliação na sua vida. Olha o impacto. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, Nova Almeida, diz assim: porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Volta no início agora. Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do quê? Diante do que exatamente? Você crê que vai haver um grande tribunal no último dia? Crê mesmo? Diga assim: eu creio. Eu creio porque a Bíblia diz que é verdade. E se vai haver um tribunal, todos nós então temos duas opções. Ou recebemos uma sentença de culpado, mas justificado. Não é de inocente, de culpa, mas de absolvição por justificação. E por receber uma imputação, alguém recebeu a pena no nosso lugar, substituição, ou nós então seremos condenados. Quando o apóstolo Paulo escreve isso, o que ele está dizendo é que a nossa primeira condição é que nesse tribunal, todos nós já estamos o quê? Condenados. Todos nós. Nenhum de nós nesse último dia poderia chegar ali em condições de chegar e dizer: porta dentro, Senhor, porque eu mereço estar aí. Alguém poderia fazer isso? Ninguém poderia fazer isso. Todos nós no tribunal de Deus era porta fora, seria aquele famoso: apartai-vos de mim para onde? Para o fogo eterno. Nesse tribunal ninguém se salvaria. Mas porque Jesus Cristo decidiu reconciliar consigo o mundo e trazer consigo o homem, ou seja, aqueles que creem na obra redentora e de sua reconciliação, homem e Deus, Deus e homem, é esses que ele vai chamar no dia desse grande julgamento. O que é a reconciliação então? A reconciliação é uma necessidade vital, porque existe uma barreira alienadora entre o homem e Deus. As nossas transgressões estão nos separando absurdamente de Deus, e a reconciliação é exatamente a única maneira de remover essa barreira entre o homem e Deus. Em segundo lugar, eu creio que preciso da reconciliação, já creio nisso, mas em segundo argumento, afirmo que o homem precisa se reconciliar com Deus, porque todo o impulso do seu coração, todo o desejo do seu coração é contra Deus, não a favor dele. Por natureza, a Bíblia diz que nós somos filhos do quê? Filhos da ira. A Bíblia afirma que além de filhos da ira, nós somos filhos da desobediência. A Bíblia diz que na verdade, quando nós estamos como o velho homem, vivendo a antiga criação, nós temos um valente desamarrado, nós seguimos o curso deste mundo, nós fazemos a vontade da carne e andamos, diz Efésios 2, 1 a 3, andamos segundo o príncipe da potestade do ar. Isso não é um bom negócio não, porque nessa condição, estamos nesse tribunal condenados. Por isso Paulo julga por demais importante que cada cristão nessa noite entenda que se alguém está em Cristo é nova criação, porque a reconciliação o coloca em outro estágio nessa obra criativa de Deus, não naquele jardim do pecado, mas agora eu diria num jardim do Getsêmani, com Jesus chorando e agora aceitando ali o cálice da ira de Deus e a punição da ira de Deus em Jesus, e lá no monte do Gólgota, lá naquele monte da caveira, com Jesus naquela cruz dizendo: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive o quê? Em mim. Isto é ser o quê? Uma nova criatura. Não tem a ver com cabelo, com barba, com brinco, com roupa, com isso, com aquilo. Tem a ver com posição. O nosso posicionamento, a nossa vida está hoje dirigida, guiada e apontada para Jesus Cristo, aquele que nos reconciliou com Deus, a quem sabemos é alguém que deu a sua vida em nosso lugar. João 16, versos 8 a 11, há um ensino muito bom e muito claro para nós entendermos o que significa hoje. Temos certeza que nosso pecado foi perdoado na cruz, e porque Jesus pagou a conta e fechou a conta do pecado, nós temos redenção. João 16, 8 a 11 diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do quê?
Veja o verso 9, está lá. Do pecado por quê? Do pecado por quê? Porque quem não crê, meus irmãos, está debaixo do pecado. Quem não crê já está condenado. Porque a solução para o pecado tem um nome, qual é? Jesus Cristo. O que Jesus reproduz no ensino simples, no sermão aos seus discípulos e às multidões que o estão ouvindo, é que quando o Espírito vem, convence o homem de uma grandeza que ele precisa ser convencido, do pecado. E se ele não crê, a Bíblia diz, já está o quê? Condenado, porque o pecado permanece. Quando você não crê na obra redentora de Jesus, você é um irreconciliável. Porque a única porta de reconciliação e a única fonte de perdão, o Espírito Santo obra e mostra isso. É Jesus, o Filho de Deus. Se você não crê, já está condenado. Como filho pródigo, hoje o homem rompeu com o pai e foi para um país distante. Como filhos pródigos, nós estamos lá nesse país distante, irmãos, comendo bolotas de porcos e vivendo a miséria do nosso pecado. Mas como pai amoroso, ele abre seus braços, dá-nos pelo Espírito Santo poder de convencimento, diz que o filho pródigo fez o quê? Caiu em si, e ali voltou para o pai. A reconciliação é quando eu aceito o convite, e quando recebo o chamado do pai para voltar à casa dele. Coloca lá nos dedos um anel, não é isso mesmo? Coloca um anel, coloca uma roupa, sandálias dos pés, e diz, escravo não, servo não, você é meu filho. E foi recebido de volta na casa do pai. Se o primeiro aspecto já entendemos de que nós precisamos de reconciliação, eu vou para o segundo aspecto. Deus é o autor da reconciliação. Isso é muito importante, porque essa é uma obra que nós precisamos entender quem faz. Ou você vai ser um romanista que diz que você coopera e faz, ou você vai ser de fato um monergista que diz é Deus o que faz e eu recebo porque é de graça. Eu recebo porque é pela graça, nunca pelas obras. Então veja o ensino 2. Deus é o autor da reconciliação. É simples, irmãos. 2 Coríntios 5,18. Está no início do versículo a resposta do que quero dizer agora. 2 Coríntios 5,18. Ora, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. A obra provém de quem, irmãos? A obra provém de quem? Irmãos, esqueça qualquer tipo de régua, catecismo, livro, estatuto, regimento, ou qualquer valor, qualquer revista que diga outra coisa. Porque a Bíblia diz, o Evangelho diz, que nós só somos salvos e reconciliados, porque isso provém de quem? De Deus. Não foi uma obra que o homem inventou, não foi um trabalho, não foi um cordeiro que o homem matou, não foi um sacrifício que ele fez, uma galinha que ele botou, uma panela de fubá que ele comeu, uma água que ele... Não é não. Quando você precisar mudar a sua posição, e quando você entender que do pecado e da queda, da miséria de vida que você leva tem que sair, só existe o caminho, Jesus e a obra de Deus na cruz, porque foi Deus que assim decidiu. Essa obra é dele, essa graça é dele, e o mérito, irmãos, é todo dele. Por isso ele diz, porque dele, por ele, e para quem? E para ele. Deus é o autor. Eu, em primeiro lugar, afirmo nesse aspecto aqui, que a reconciliação é iniciativa divina, absolutamente divina e somente divina. Veja, o homem é o ofensor, Deus é o ofendido. A reconciliação deveria ter partido de nós, mas veja, não foi da parte ofensora, ela partiu de Deus, a parte mais ofendida, que na maior ofensa contra ele, nos amou. Meu Deus! Como tem gente que consegue negar a existência de Deus, a bondade de Deus e o seu amor. Deus, na sua ira, irmãos, é um Deus amoroso e apaixonado. Segunda percepção que eu tenho dessa obra que provém de Deus é que a reconciliação realizada pela cruz de Cristo é o resultado do amor de Deus. Isso é muito importante. Parece que você está trocando vírgula, palavra, não. Isso é muito importante. A reconciliação realizada pela cruz de Cristo é resultado do amor de Deus, não é a causa. Pastor, entendi ainda não. Calma que eu te explico. Tem gente que acredita que Deus melhorou você, limpou você, botou você bonitinho, para dizer assim, agora eu te amo. Tem gente que acredita nisso. Você está entendendo? Tem gente que na verdade só ama assim. Quando estiver bonitinho, do jeito que eu idealizei, aí eu te amo. Irmãos, eu vou falar uma coisa para as meninas que estão sem namorado. Se o camarada quer pagar a bariátrica, quer pintar o cabelo, fazer cirurgia no nariz, cuidado que ele ama alguém que não é você. Cuidado. Porque ele está tentando moldar você de um jeito que ele possa o quê? Amar você. Cuidado.
cuidado. É melhor amar do jeito que você é, porque no dia que você acordar, meus irmãos, desmontada sem a bagagem, ele sai correndo. Estou falando, né? Porque eu vivo isso aí. E a minha mulher, mesmo quando acorda, é linda. Meus irmãos, volta para mim. Se você acha que a reconciliação tem que ser realizada para Deus amar você, você está perdido. Cristo morreu por nós quando nós éramos ainda o quê? Quando nós éramos ainda o quê? Não tinha valor nenhum. Esquece, meu irmão. Deus ama porque ama. Porque Ele não desiste de amar. Eu, um desbocado, desdentado, descabelado, como você quiser montar o seu senso estético de horror, monte como você quiser. E diga para todo mundo, meu Deus me amou. Ele decidiu amar. Essa grande obra de reconciliação realizada na cruz é o resultado de um Deus que ama. Ama a todos nós que estávamos mergulhados e perdidos no pecado. Não havia nada que nós pudéssemos fazer. Cada dia mais afundados, mergulhados nos nossos pecados. Deus nos amou. É o Deus ofendido que toma a iniciativa de nos reconciliar. É o Deus que foi agredido, que decide nos amar. Sabe, irmão, Jesus não veio abrandar o coração de Deus. Jesus vem revelar o coração de Deus. Na verdade, não foi a cruz de Cristo que gerou o amor de Deus. Foi o amor de Deus que levantou a cruz. A cruz não é um reparo, ou um conserto, ou uma obra B, para poder arrumar e dizer, vamos lá dar um jeitinho de eu amar você. Não, eu vou levantar essa cruz, meu filho vai abrir os braços e vai dizer, I love you. Eu amo você, eu não desisto de você, eu o buscarei, chamarei pelo nome, porque você é meu. Você é poderoso demais. Eu não posso dormir e não posso acordar sem dizer, Deus seja louvado. A cruz não é a causa, mas o resultado do amor de Deus. A cruz estava cravada e existia no coração de Deus desde a fundação do mundo. Ela não é uma invenção romana ou uma adaptação de um império. Ela é o amor de Deus na expressão de um homem. Eu amo vocês. Que coisa poderosa. Quando alguém disser, se alguém está em Cristo, é nova criação, você diz assim, glorificado, louvado seja o nome de Jesus, porque só um Deus infinito, amoroso e bondoso pode fazer uma obra tão grande assim. Porque ela é perfeita, porque ela é completa, porque ela é imutável, porque ela é terminada, porque ela é definitiva, porque ela é acabada. Deus é perfeito. Terceiro lugar, esse relógio é contra mim mesmo. Terceiro lugar, somos reconciliados por meio de Jesus. Isso é simples, irmãos, eu não deveria nem ficar repetindo isso, mas há muitos visitantes e muita gente na internet que vai ouvir essa palavra de salvação. O que é reconciliação? Eu preciso. Quem provê reconciliação? Deus o Pai. Mas somos reconciliados como? Por meio de Jesus. É simples, irmãos. É quase o ABCD da fé. Jesus é, na verdade, o agente da reconciliação. Veja o verso 18. Irmãos, olha o 18 e veja se Jesus é ou não é o agente reconciliador, a ação reconciliadora, a ação prática, a obra de Deus para reconciliar. 5:18. Ora, tudo isso provém de Deus, já vimos, que nos reconciliou, foi Deus que fez, consigo mesmo. Agora veja a expressão, por meio de quem? Isso é maravilhoso. É por meio de Jesus que somos salvos. Eu gostava demais, tem uns hinos que a gente canta, só por Jesus, não é assim? Só por Jesus é que seremos salvos, não tinha isso? Só por Jesus é que seremos o quê? Salvos. Isso era poderoso. Tantas invencionices, tantas superstições, tanta coisa. E o Evangelho, claro, foi por Jesus que Deus, que provém reconciliação, reconciliou o mundo. Está na Bíblia. Por meio de Cristo, nos reconciliou. E por meio de Cristo, nos deu um ministério. Destacamos aqui 2 pontos. Fique tranquilo que nós vamos para o final.
Dois pontos nessa obra mediadora de Cristo. Jesus Cristo é a ponte, e a única ponte que nos liga a Deus. A parte de Cristo, ninguém pode pensar em ser nova criatura. A parte de Deus e da obra de reconciliação, ninguém chegará a mudar de velha criatura e de pecador perdido para nova criação, pecador remido. Essa é a sua nova posição. Foi o que Cristo fez na cruz do Calvário, que pavimentou, irmãos, e tornou-se como base para a nossa redenção, a obra da reconciliação. Cristo é o único caminho de volta para Deus. Cristo é a única porta que nos faz entrar no céu. Ele é a escada que Jacó estava sonhando lá em Betel, que fazia com que o céu descesse, o homem subisse e as portas se cruzassem. É Jesus. O que aquele homem lá viu, que Jesus realizou, uma porta aberta do homem para Deus. Segunda observação, Jesus Cristo nos reconcilia com Deus pela sua morte. Quando Deus criou o universo, Ele falou tudo, e tudo que Ele falou, fez. Quando Deus criou o homem, pegou o pó da terra e fez do homem a sua imagem e semelhança. Deus criou o mundo, o universo, disse haja, tudo fez. Criou o homem do pó da terra e disse a nossa imagem e semelhança. Quando o pecado destruiu o homem, o que Deus fez? Reconciliou o homem consigo, matando o seu filho na cruz para perdão dos nossos pecados. Por isso é obra de redenção, por isso é nova criação. Um homem perfeito, puro, santo, justo e bom, morreu em nosso lugar. O preço da reconciliação foi o quê? Foi a morte de Cristo. Não havia outro meio de sermos reconciliados. Cristo fez reconciliação pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Colossenses 1:20. É pelo sangue. Essa é a doutrina da substituição penal. Sabe o que ela é? A doutrina da substituição. De fato, substituição penal. Cristo assumiu o nosso lugar como representante fiador de uma dívida e de um pecado que tínhamos diante do nosso Deus. Cristo pagou a nossa dívida. Cristo abriu um novo caminho. Cristo inaugura com sua morte e ressurreição uma nova criação. Quarto lugar, irmãos, a justiça de Cristo é a base. Ele não é só o mediador, mas a sua justiça e a sua obra são a base de nossa reconciliação com Deus. Obra que Deus fez. Quando eu digo nossa, porque nós a recebemos. Obra realizada por Deus. Veja o verso 19. Acompanhe. A justiça de Cristo é a base de nossa reconciliação, ou da reconciliação, por quê? Verso 19. A saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, nos confiou a palavra da reconciliação. Quando Cristo nos confere justiça, Ele não leva mais em conta os pecados dos seres humanos, porque Ele leva em conta a doação da vida de Jesus pelos nossos pecados. Isso é substituição de pena. Aqui está a glória mais excelsa do Evangelho. O justo justifica o injusto, sem deixar de ser justo pela imputação da justiça do justo no injusto ou ao injusto. Deus é o justo justificador daquele que tem fé em Jesus. Apóstolo Paulo, Romanos 3:26. Deus é justo e justificador daquele que tem fé em quem? Em Jesus. Quando temos fé em Jesus, nós somos, pela justiça de Deus, em Cristo, justificados. Com base nessa verdade, a cruz de Cristo é o lugar onde Satanás é derrotado todo dia. Quando aquele acusador que te tenta acusar com preocupações e com uma série de confrontações e ideias, ele é derrotado. Por quê? Porque agora Deus não leva mais em conta os pecados de outrora cometidos. O grande acusador nunca poderá encontrar um fundamento pelo qual possa fazer o Deus justo se voltar contra você. Não, o diabo já está derrotado. Jesus fechou essa conta. A reconciliação se baseia então aonde? A reconciliação baseia-se na imputação. Fale comigo a palavra imputação. Vamos lá? Imputação. O que significa isso? Tem crente antigo, não sabe o que é isso. Estou falando porque não sabe. A reconciliação se baseia na imputação. Os que creem em Cristo jamais terão seus pecados imputados contra si, porque eles já foram colocados sobre quem? Sobre Jesus. E se eles estão sobre Jesus, Deus nos imputou justiça. A justiça que Cristo realizou na cruz do Calvário. O que Deus fez então? Ele não imputou aos homens as suas transgressões. Preste atenção.
Deus pegou os nossos pecados e pôs na conta de Cristo. Veja aí, versículo 21, acompanhe. 21. Aquele que não conheceu o pecado, estão comigo sim ou não? Isso é muito importante, é para a sua salvação. Aquele que não conheceu o pecado, Deus fez o quê? Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Deus pôs os nossos pecados na conta de quem? Olha, irmãos, um dia Jesus acordou com um saldo positivo. Jesus devia ter lá um milhão de euros na conta, imagina, 2 milhões, quanto você quiser. Jesus acordou lá, cheio da grana, hein? Um dia de manhã, depois de jardim, ele acorda, ele está devendo uma grana preta para Deus, e fala assim, o que houve? É que eu botei tudo que esse homem ruim fez na sua conta, porque eu preciso amá-lo, e só você pode consertar a bobagem que ele fez. Então tudo que você tinha de dívida foi colocado na conta corrente de quem? De Jesus. Mas tem um detalhe, isso é muito importante, ele não pagou só o saldo negativo não, isso é muito importante. Ao pagar o saldo negativo, ele sofreu o castigo da lei que deveríamos sofrer. Ao pagar o saldo negativo, ao cobrir o seu cheque especial de pecado, ele bebeu o cálice da ira de Deus que você deveria beber. Mas é interessante que saldo zero é zero. Zero é alguma coisa? Você diz assim, zero à esquerda, nada. Zero à direita, ao lado de algum valor, pode ser valor, né? Bota 1 e 0, dá uns 10 contas aí, né? Mas zero é zero. Quem tem zero tem alguma coisa? Tem nada. Então você pensa assim, você tinha uma dívida. Jesus foi lá e pagou a dívida. Quanto você tem? Zero. Zero te leva para o céu? Zero te conduz a algum lugar? Zero é zero, zero é nulo. Zero não faz nada. Mas a Bíblia não diz que você ficou com saldo zerado, não. Você de devedor foi acreditado. Acreditado. O Senhor te deu saldo. A palavra diz, capítulo 5, versículo 21, que Deus pôs a justiça de Cristo na nossa conta. Ou seja, abra 2 Coríntios 8, 9 e veja qual é o tamanho do seu saldo quando você pagou o cheque especial da sua dívida com Deus. Jesus pagou. Corrija aí, Jesus pagou. Dá uma olhada no seu saldo agora. 2 Coríntios 8, 9. Está no contexto. Você quer ler uma carta, tem que ler a carta toda. Para eu pregar esse sermão, eu tenho que ler a epístola toda. Porque eu tenho que me lembrar todo o ensino para saber o que isso significa. Não é um versículo, é um ensino. É uma doutrina que está num conjunto todo de informações a uma igreja que precisa do Evangelho. 2 Coríntios 8, 9. Vamos ler juntos? Todos juntos? Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, tem rico aí? Então glorifica aí, diz glória a Deus. É um perdido, um quebrado, um falido, endividado, além de não ter saldo zero, eu sou rico. Você tem muito o que dançar, muito o que celebrar, muito o que gritar na presença de Deus, porque Ele não pagou a conta e deixou só no zero, para você tentar trabalhar e fazer alguma coisa para construir um saldo novo. Não, Ele pagou a dívida, quitou o saldo e do zero te deu 1000, porque Ele te fez rico da graça e da misericórdia de Deus. Esse é um evangelho rico da igreja, é um evangelho poderoso de um Deus que pega endividados e os faz milionários de misericórdia e graça, de amor e bondade, porque é isso que significa reconciliar e ao mesmo tempo significa imputar justiça, uma obra de justiça tão perfeita, cujo saldo é tão grande, que dá para distribuir para a salvação de todo aquele que nele crê. A justificação é mais do que perdão. A justificação é maior do que o perdão. Preste atenção. No perdão, nossa dívida foi totalmente quitada. Na justificação, além da dívida ter sido quitada, recebemos em nossa conta depósito de valor infinito. A justiça de Cristo, maior do que tudo que o mundo pode nos oferecer. Aí eu vou terminar. Último ponto, eu termino a linda mensagem dessa noite, cujo tema é Jesus transforma, dizendo o seguinte: que toda essa obra, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já, eis que tudo se fez. Mas o que é que eu faço com toda essa mensagem? Com esta minha posição agora de reconciliado. Eu, um homem da queda e do pecado, agora reconciliado, rico. Rico e abençoado com a graça de Deus. Os cristãos são os embaixadores da reconciliação. Todo cristão convertido, regenerado, nova criatura, se torna
o embaixador dessa reconciliação? Um missionário. Todo cristão tem o dever de ser esse embaixador. Veja o verso 19. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos. Ele fez uma coisa muito poderosa. Nos confiando, está lá. Nos confiando o quê? A última linha. Nos confiando a palavra de reconciliação. Jesus confia em você. Ele não só amou você, como agora Ele confia em você como seu melhor soldado para ser um agente da reconciliação. É botar uma camisa amarela, Jesus transforma, e sair por aí dizendo: eu sou o embaixador de Jesus. Eu sou um portador dessa mensagem. Porque essa graça que me alcançou é tão rica que você não pode morrer pobre, irmão. Você não pode morrer pobre. E eu não estou pregando teologia da prosperidade, não. Eu estou pregando reconciliação. Veja o verso 20. Cadê os embaixadores da igreja? Portanto, somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-os, pois, em nome de Cristo, que vos o quê? Reconcilieis com Deus. Eu termino essa mensagem apelando, pastor Felipe, que no mês de missões, cada crente seja um embaixador. Precisamos de embaixadores e de embaixatrizes, como diremos aqui na igreja, mensageiras. Precisamos de embaixadores e mensageiras dessa mensagem. Eu quero crer que na terça-feira as salas de aula dos embaixadores e mensageiras serão incendiadas com a mensagem da reconciliação, porque todos nós somos portadores dessa mensagem. O embaixador é um porta-voz, é o oficial em uma nação, em um país estrangeiro. O embaixador é aquele que representa o seu rei, o seu governo, em outro quê? Em outro país. Teve eleição agora na Venezuela, mandaram o embaixador lá. Só corre lá. Saiu corrido. Mas ele foi. Nós temos como Brasil embaixadores no mundo inteiro. Nós temos como Brasil embaixadas pelo mundo. Porque esse embaixador leva as representações do nosso governo e o interesse do nosso governo aonde? Naquele país. Eu vou ilustrar e termino. As províncias romanas eram divididas em duas formas. Classicamente, as províncias romanas que compunham o grande e poderoso Império Romano estavam divididas em duas formas. Uma parte das províncias ficavam pelo controle direto do Senado. Que Deus tenha misericórdia. Se fosse do Brasil, estava morto. Mas muda de assunto. A primeira parte do império que tinha o controle do Senado era até de alguma forma bem controlada. Mas não precisava do embaixador. Era direto pelo senador. Entende? Tinha lá o senador. A outra parte das províncias, que eram províncias mais violentas, não tão pacíficas, eram controladas por um homem que se relacionava direto com o imperador. Esse homem se relacionava direto com o imperador. É dali que os gregos, e os romanos cunharam a palavra presbelm, ou presbeltes. A palavra aqui é embaixador, e o termo vem de lá mesmo. É dessa origem histórica que vem a palavra embaixador. Ou seja, numa província pacífica, onde não há muita briga, o Senado controla e tudo vai bem. Onde há contenda, violência, e as forças armadas do poder do império estão lá, com centuriões, ali tem que ter o quê? Um embaixador. Porque aquela província está o quê? Está em guerra. O que eu estou dizendo, irmãos, é que o mundo jaz no maligno. O que eu estou dizendo é que o mundo, sabe, pastor Joel, está em conflito com Deus. O mundo está rebelado contra Deus, sim ou não? E para que essa rebelião seja contida, e para que essa guerra possa cessar, Deus conta com uma embaixada. E Ele tem em cada cristão um embaixador. Sabe o que esse embaixador da igreja aqui hoje, que é você e eu, tem que fazer? Você chega no meio dessa guerra e fala: Deus quer paz. Mas como assim? Reconciliai-vos, pois, com... Qual é a nossa mensagem? Reconciliai-vos, pois, com Deus. A igreja não sai por aí fazendo guerra. A igreja não sai por aí levantando bandeira de partidos e criando confusão. Ela só tem um objetivo. Ela tão pura e simplesmente diz: eu sou um embaixador da paz. Para concluir, irmãos, essa palavra e desafiá-los a sermos nesse tempo embaixadores, eu quero justificar porque eu coloquei o tema dessa noite, o tema mais óbvio e objetivo possível. Qual é o tema dessa noite? Jesus transforma. Pastor, o senhor não pregou nada sobre Jesus transforma. O senhor pregou até de alguma forma bem a doutrina da reconciliação, mas o senhor não falou nada de Jesus transforma. Como assim? Preste atenção, e agora você vai entender o título. Jesus transforma perdidos em salvos. Estão ligados? Estão comigo, sim ou não? Jesus transforma perdidos em salvos. A parte de Cristo e a parte da obra redentora de Cristo
estamos condenados em nossos delitos e pecados. Por isso precisamos de Jesus para sermos reconciliados e salvos. Jesus é a base da nossa reconciliação com Deus. Ele é a justiça imputada. Deus imputa a justiça de Deus e coloca sobre ele os nossos pecados e imputa os seus atos de justiça sobre nós. A nossa dívida, irmãos, virou um crédito. Jesus transforma perdidos em salvos. Quem crê, diga amém. Segunda perspectiva, Jesus transforma pecadores em embaixadores. Jesus, ao transformar-nos pela obra da reconciliação, também nos converteu em mensageiros. Não há como receber uma graça tão grande e guardar para si. Não há como receber um tesouro tão poderoso e precioso e dormir em paz, não preocupado com aquele que ainda está em guerra. Ainda precisa dessa mensagem e ainda está distante do Senhor. Eu serei o embaixador dessa reconciliação. Você cristão é o embaixador dessa embaixada. Você cristão é o representante desse governo. Você cristão é o porta-voz da mensagem da reconciliação. Eu vos confiei, diz ele, a mensagem da reconciliação. Não haverá novas criaturas. Nunca haverá nova criação. Se velhos homens quebrados, perdidos, se velhos homens e mulheres destruídos pelo pecado ali permanecerem perdidos. Em Jesus, irmãos, as coisas velhas já passaram. Em Jesus, eis que tudo se fez novo. Antes estávamos perdidos. Em Jesus tudo se fez novo. Nós fomos reconciliados. E agora buscaremos os perdidos até o dia de nossa redenção. Que a igreja, neste mês de setembro, vista a camisa mais bonita. E se não puder vestir a camisa, vista a mensagem e diga: Jesus transforma. Diga: Jesus transforma. Porque eu sou a carta viva de Deus. Eu sou a melhor ilustração do reino. Quando olharem para mim, saberão: um sujeito tão frágil, tão fraco, tão perdido, tão endividado, tão feliz, tão cheio da graça de Deus. Eu sou a prova de que Jesus transforma pecadores em embaixadores, perdidos em salvos, para a glória de Deus.